A comissão especial que analisa o que costumamos chamar de aposentadoria dos militares aprovou o texto principal. Falta voltar agora a alguns destaques, que é como nós chamamos alguns pontos que são votados em separado, porque alguns parlamentares querem votar diferente do que está no texto apresentado pelo relator. Eu recebo hoje, para debater a polêmica em torno desses destaques, o deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e o deputado coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Senhores, obrigada por terem aceitado o nosso convite para esse debate. Então vamos começar logo pela polêmica. Deputado coronel Tadeu, que pontos são esses que ainda estão gerando polêmica no texto que foi apresentado pelo relator? Bom, primeiro, olá Maristélio, Gonzaga, meu companheiro. Eu acredito que o principal ainda envolve a questão das praças das Forças Armadas, a questão do QSE, o quadro de especialistas, que eles não foram incorporados em nenhum momento no projeto. Há algumas reivindicações que são justas, mas ainda não houve acordo para isso. Então, portanto, não entrou no texto principal, foi apartado, está no destaque, como você falou, que é justamente um ponto bem peculiar, e isso vai ser votado futuramente, na próxima reunião da comissão, para se decidir acerca desse. Esse é o principal. E os outros são questões diminutas que eu acredito que deva até ser aprovado na comissão. Deputado subtenente Gonzaga, essa questão dos praças, ela vem desde o começo sendo questionada, né? Porque junto com a proposta de reforma, veio também uma proposta de reestruturação da carreira militar, que beneficia, sobretudo, os oficiais. E os praças estão batalhando por isso. Como é que está isso na comissão hoje? Essa é a grande discordância que eu sempre tive com o projeto, né? Eu fui crítico dessa estratégia porque realmente eu entendo que não se trata de uma reforma da Previdência dos militares, e sim da reestruturação de carreira com reajuste. E a opção que as Forças Armadas fez para o reajuste, ela fez vinculado a algumas funções e a alguns cursos, algumas habilitações, e que não é comum para todos os militares das Forças Armadas. Especialmente, não será mais acessível para os que estão na reserva, porque eles não vão fazer curso mais, não têm os cursos, não vão fazer, e, portanto, nessa perspectiva ficaram prejudicados. A chamada paridade deixaria de existir, vamos dizer assim. Que é o que, mais ou menos, o que tem de reajuste para quem estão na ativa repercute em quem não está na ativa mais. Exatamente. A paridade fica sendo com ele mesmo, né? Não é a paridade com o conjunto. Quando eu falo de paridade, é dizer o seguinte: todos os segundos sargento com 30 anos de serviço recebem a mesma coisa. Isso é a paridade entre a classe. A paridade que está sendo estabelecida é em relação ao próprio indivíduo. Olha, o meu salário da ativa eu levo para a reserva. Então, é uma paridade em relação a si próprio, vamos dizer assim. Então, eu fui crítico, mas essa foi a opção que as Forças Armadas fizeram nessa reestruturação. Eu faria diferente. E vejo que há, de fato, uma grande, quase intransponível essa proposta, porque o texto que foi destacado, tinham várias propostas, mas o texto que foi destacado, ele tem um impacto financeiro significativo, e a equipe econômica, o governo, o Bolsonaro, não tem nenhuma disposição de aumentar esse gasto, e, portanto, essa é a dificuldade financeira. O impacto financeiro, desde o começo, é um ponto que é questionado nessa proposta, né, deputado? Porque quando vê a proposta de emenda à Constituição, que tratou da previdência de civis e de servidores civis e do pessoal do INSS, o que se falava muito era a importância do impacto financeiro disso. Essa proposta que veio das Forças Armadas, quando ela traz a reestruturação da carreira embutida, ela reduz bastante esse impacto financeiro. E com essa mudança nos praças, como é que fica isso? O governo vai aceitar? A briga de números, ela realmente é uma guerra que vai ter que ser vencida ou não. Vamos voltar na PEC 6 e lembrar que a previsão era em torno de 1 trilhão e 300 bilhões e acabou fechando em 800 bilhões. Nada mal, né? Você ter uma economia em 10 anos de 800 bilhões. Né? Eu me dou por feliz porque... E foi aqui realmente nesse programa, algum tempo atrás, que eu disse, o projeto ele sai técnico do Ministério da Economia e depois passa por uma moldagem política. Sim. Com o das Forças Armadas não seria diferente.
acredito que muitos pensavam, não, nós vamos enviar o projeto para a comissão e lá vai ser tranquilo, vai ser um ambiente tranquilo, são militares, são obedientes, disciplinados, né? E nós vimos que o que eles achavam que poderia ser resolvido em 20 dias aproximadamente, nós já ultrapassamos 3 meses. É claro, não ia ser diferente também, né? É um projeto e ele sai de lá com um aval técnico, né? E chegou aqui, entrou o componente político. Mas a economia está na casa de entre 10 e 16 bilhões aproximadamente, né? E poderá até sofrer realmente alguma pequena modificação, né? Provavelmente o governo não vai digerir isso muito bem, porque vai perder um pouco mais. Mas dentro de um número aceitável, palatável, na casa de 15 bilhões, acho que qualquer proposta ela se enquadraria muito bem. Eu diria que o governo poderia se dar até como vitorioso até onde nós chegamos nesse ponto da Previdência ou da proteção social dos militares. Eu acho que o governo tem que se dar por feliz realmente, porque ele se saiu bem em toda essa construção, em todas essas reuniões, audiências públicas, né? Não vejo o governo como derrotado em hipótese nenhuma. E é bom lembrar que, diferente do que acontece na emenda à Constituição, que foi aprovada recentemente, concluída a aprovação no Senado Federal, a emenda à Constituição, ela termina dentro do Parlamento. O presidente da República, ele participa nas negociações, nas discussões e tal. Agora, esse é um projeto de lei que vai passar ainda para o governo federal, que pode até vetar alguns pontos e voltar para o parlamento isso. Então, esse acordo com o governo se faz talvez ainda mais importante, mais necessário que no caso da emenda à Constituição. Deputado subtenente Gonzaga, falando um pouco agora dos militares dos estados. A proposta inicialmente não tratava de PMs e bombeiros militares, e isso foi acoplado no relatório. Qual o impacto disso nas finanças dos estados? Como é que os governadores estão recebendo isso? Olha, os governadores aceitaram entrar porque em todos os estados haverá aumento da contribuição, certo? Haverá aumento da receita. Então, não é um gesto de grandeza, né, e de compreensão dos governadores. Eles fizeram o cálculo e haverá aumento de receita para os estados, porque está havendo alteração na alíquota. Alguns estados, a contribuição é a partir do teto, né, de 5 mil e pouco. Então, não é sobre o total. Às vezes estava contribuindo com 11%, mas sobre o teto, tendo como base o valor que excede o teto. Agora vai ser sobre integralidade. Na maioria absoluta dos estados, os pensionistas não contribuíam. Então, vai passar a contribuir com até 10,5% em 2022. Então, há uma geração de receita imediata. E, ao mesmo tempo, foi imposto a todos os estados alteração no tempo de serviço e na regra de passagem pela atividade. Então, há uma redução de despesa a partir da não admissibilidade da promoção, né, que eles chamaram aí de promoção premial, que é na transferência pela atividade, e ao mesmo tempo... É aquele aumento de 10%? Ele gera aumento de 10%, né? O aumento de 10%, ele é aplicado praticamente em todos os estados e nas Forças Armadas para o último posto, né? Nas polícias militares para o coronel e nas Forças Armadas para o general. Por quê? Já que não tem uma promoção para ele, então leva o dinheiro. Essa é a regra. Isso está acabando. Inclusive, o destaque que o PT retirou ontem foi exatamente porque negociou que os generais não levarão mais esse percentual de comando para a reserva. Então, há um aumento de receita e por isso os governadores fizeram o entendimento. E fizeram porque, na minha perspectiva pelo menos, em alguns estados, como Minas Gerais, eu falo com muita segurança, há um prejuízo, há uma perda para os militares. Vai aumentar a receita do estado e a perda, porque Minas Gerais, hoje a regra de aposentadoria é, com 30 anos de efetivo serviço, você vai compulsoriamente, ou com 30 de serviço e com 20 de efetivo serviço. Então, primeira coisa que muda, passa a ser a 35 anos, a primeira possibilidade, com 30 de efetivo serviço, sem a promoção. Então, isso já gera uma perda gigantesca. E os militares estaduais entraram por conta de um conjunto. Houve a percepção do governo de que deveria entrar através da PEC. Isso não foi consenso. Ao final, percebeu-se que o texto proposto ele era muito ruim
E o próprio governo é que disse, olha, ao invés de consertar o texto, nós vamos retirar vocês da PEC e vamos ajustar o compromisso de integridade e paridade na lei dos militares federais. Então, nós não entramos para sacanear com os militares, né? Nós entramos porque foi o caminho possível a partir da compreensão de que o texto da PEC não resolvia, era muito ruim, ele estava tirando direitos de fato e estava gerando um desarranjo em todos os estados. Então, prevaleceu a tese de que seria por lei federal e o governo, né, diretamente, o ministro Onyx, o Rogério Marinho, enfim, o governo Bolsonaro, assumiu o compromisso de que no PL 1645 seria resolvido. E aí criou aquele impasse, porque as Forças Armadas resistiram e a saída foi essa, de alterar uma lei federal, nossa, o decreto 667. Só que isso não fez sem danos. Tá? Isso é claro que traz benefício em alguns aspectos para a maioria dos estados. Eu tenho que reconhecer que aqueles estados em que os seus governos tinham criado os regimes próprios de previdência, alguns até com previdência complementar, então é claro que a definição em lei federal do direito à integridade e paridade, isso é um ganho. Né? Eu cito Goiás, por exemplo. Há mais de 20 anos que as pensionistas de Goiás, dos militares, desassociou dos militares no valor da pensão e a correção pelo INPC. Na maioria dos estados, a correção do salário da pensionista é pelo reajuste dos militares. Em Goiás, era pelo INPC. Então, para as pensionistas de Goiás, foi um bom resultado, porque elas vão recuperar a integridade e paridade. Para Santa Catarina, que já estão no FUNPRESP, os militares, recuperar a integridade e paridade é um excelente negócio. Né? São Paulo, vou deixar para o Tadeu falar, porque ele também reconhece ganho lá em São Paulo. Agora, Minas tinha uma realidade que nós temos integridade e paridade em lei estadual, nós temos a aposentadoria compulsória aos 30 anos de serviço, uma contribuição que hoje é de 8%, mas já em cima da totalidade, então nós só perdemos. Então não dá para gostar desse resultado. Deputado Coronel Tadeu, isso vai parar na Justiça? Porque tem dois pontos. Tem uma questão federativa, imagino que há quem questione até que ponto isso estar numa lei aqui tem que ser automaticamente aceito pelos 27 unidades da federação, os 26 estados mais o Distrito Federal. E tem esse outro ponto. Estados que hoje têm uma condição melhor, como é Minas Gerais, a tendência é que essas pessoas reclamem no judiciário. Bom, Maristela, com relação à judicialização, eu acredito que não vai haver. Até porque a maior preocupação do secretário Rogério Marinho era ter a aceitação de todos os governadores. Nós temos 27 realidades, uma diferente da outra. São 26 estados, mais o Distrito Federal, e nós precisávamos estabelecer uma regra para a previdência e as pensões dos militares, tentar unificar isso. É claro que antes de começar essa comissão dos militares, nós tínhamos esses 27 quadros diferentes, 27 situações diferentes, e a comissão ela procurou se envolver o menos possível na realidade de cada estado. Só que algumas coisas precisou realmente desse entendimento e da aceitação dos governadores. Esse é o primeiro ponto, que eu acredito que a judicialização dificilmente ela vai acontecer. Falando do resultado, né, não especificamente de São Paulo, mas do Brasil, né, no momento em que você trouxe algumas definições, por exemplo, quando é que você se aposenta? É por tempo de serviço, por tempo de contribuição? Isso já foi unificado agora com esse projeto. Em relação às alíquotas, que era uma preocupação minha, porque a alíquota você mexe no cofre do Estado. É uma lei federal mexendo na arrecadação e na despesa. Isso, inicialmente, você pode dizer assim, realmente está ferindo o pacto federativo. Né? Não é recomendável que o próprio Congresso faça uma lei já interferindo nesse pacto federativo. Entretanto, a conversa com os governadores, que no começo se tornou ríspida, depois ela foi sendo aliviada, foi sendo amaciada. E ninguém, ao final de tudo isso, se contrapôs à atual alíquota que vai ser implantada de 9,5% para o ano que vem e depois de 10,5%, e a partir daí segue a regra dos militares federais. Falando assim agora um pouco só de alguns casos particulares, uns ganharam e outros perderam. Né? Esse resultado já era previsível. Alguns estados realmente acabaram por terem regras tão duras,
acabaram, nas novas regras, sendo beneficiados. E outros que tinham umas regras mais benéficas para os seus funcionários acabaram perdendo. Então não é só o estado de Minas e o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. No contexto geral, ficou muito bom para todas as polícias, são 600 mil policiais militares no Brasil, que estarão tendo a paridade, a integralidade e os seus direitos já conquistados, garantidos, quando nenhuma outra categoria do Brasil vai ter isso. Somente os militares federais e os militares estaduais. Esse é o maior ganho. Então, teve a disputa, como eu falei agora há pouco, mais de 90 dias de discussão dentro de uma comissão, mas esse foi o maior ganho. Praticamente o militar hoje é a única categoria do Brasil que tem esses benefícios. Deputado Subtenente Gonzaga, ainda sobre a judicialização. Deputado Coronel Tadeu comentou sobre o acordo, a conversa feita com os governadores. Sim, mas e os militares? Porque os governadores podem ter feito um acordo, mas e os militares que se sentirem prejudicados? A tendência não é recorrerem? Eu não tenho a mesma segurança do meu amigo Coronel Tadeu sobre a não judicialização. Por quê? Nós vamos votar na Constituição. O que a Constituição diz? Os fundamentos que garantem que as Forças Armadas têm o que têm são os mesmos que garantem que as polícias militares e Corpo Bombeiro têm. Ou seja, é a essência do artigo 40, que não se aplica aos militares, e o artigo 142 e o artigo 42. O que diz o artigo 42? Que até agora está preservado, muito embora na PEC paralela tenha lá uma proposta de mudança de texto. Mas até agora o que está preservado no artigo 42? Que compete exclusivamente aos estados definir as regras, o contido lá no artigo 142, que é das Forças Armadas. O que está lá? Está lá dizendo que lei específica vai definir as condições de ingresso, de passagem para a atividade, inclusive fala da idade. Não fala do tempo, fala da idade. Então, eu acho que tem um espaço para um questionamento judicial de algumas coisas que, na minha avaliação, as normas gerais dessa lei federal que nós estamos aprovando está avançando em cima das normas específicas, que é a competência do Estado. Eu digo duas coisas que eu considero que deverá ser objeto de conflito. O tempo de serviço, eu considero que isso está dentro do conjunto das competências do Estado e, na minha avaliação, isso poderá gerar judicialização, e a própria alíquota. A alíquota também, para mim, está nesse cômputo da competência do Estado, porque nós estamos estabelecendo alíquota para os militares da ativa. Quando o que está sendo aprovado, foi aprovado ontem já na PEC 06, como competência da União, são normas gerais da inatividade e pensão. A alíquota foi estabelecida para ativo e inativo. Então, para mim, há um espaço para a judicialização, sim, dessa legislação nesses quesitos. Deixo esses dois. Porque, na minha avaliação, em alguns pontos, a lei ultrapassou a competência. E esses dois pontos não estão nos destaques que ainda vão ser votados? Não estão nos destaques. Em relação aos militares estaduais, não tem mais destaque. Nós fizemos 4 destaques e avançamos em algumas negociações e os destaques foram retirados. Porque também chegamos no momento que voltar à estaca zero também não seria mais possível. Por mais que eu tenha aqui um posicionamento crítico, era impossível voltar ao ponto zero. Porque nós já temos uma PEC 06 aprovada, temos uma PEC paralela, temos uma PEC que constitucionalizou a Lei 97/17 e temos o texto em que há o reconhecimento de que a integridade e paridade era um benefício, e para a maioria dos estados, ou para todos os estados. Apenas Minas Gerais já tinha isso previsto em lei, então os outros estados tinham uma insegurança jurídica quanto a isso, havia pressão, o Dória lá pressionando que não ia garantir integridade e paridade, sim, então muita pressão. Então é claro que nós chegamos num ponto que voltar a estaca zero não seria mais possível. Então o que nós fizemos foi redução de danos. Eu vou dar um exemplo dessa redução, posso? Pode. Por exemplo, o que o governo prometeu foi uma simetria com os fundamentos da proteção social dos militares, que estão preservados pela Constituição e no texto. E para os militares federais está definido que a contribuição é exclusivamente para pagar pensão. E está expresso no texto que o Tesouro é responsável pelos proventos de inatividade. O que está na lei para nós? É de que a nossa contribuição é para pagar pensão e inatividade.
Então, estava ficando uma janela de todo tamanho para que o Estado pudesse criar uma contribuição de inatividade para os militares estaduais. Esse foi um ponto, inclusive foi objeto do meu destaque, do destaque do PDT, para que a lei trouxesse, no mínimo, o que ficou definindo que o caráter da inatividade dos militares estaduais não é contributivo. Isso aparentemente é simples, inofensivo, mas nos parece um ponto importante para a gente fechar a porta dos estados para não criar contribuição. É um ponto que muitas vezes as pessoas desconhecem, que a inatividade dos militares das Forças Armadas, ela é paga integralmente pelo erário, pelo tesouro, pelos contribuintes. Os militares das Forças Armadas, diferente do que acontece com os civis, eles não contribuem para a própria aposentadoria, que é essa preocupação que o senhor tinha em relação a isso. Exatamente, era um ponto. Aí foram outros pontos, né? Um ponto que o próprio Coronel Tadeu destacou, né? Que foi em relação à regra de transição, né? Houve ontem, o último texto, aliás, o penúltimo, né, que o último foi dos 10% dos generais. O penúltimo texto construído foi em relação à regra de transição, que era objeto do destaque do próprio Coronel Tadeu. Né? Tinha um destaque do capitão Derrite, que era em função de uma vedação de que se os estados pudessem manter benefícios que as Forças Armadas não têm. Uma aberração, um negócio sem lógica. Né? Então, a gente conseguiu demonstrar que havia espaço para o texto ser aperfeiçoado, inclusive reduzindo os espaços de inconstitucionalidade, né, de regra específica, regra geral, e por isso a gente caminhou. Então não tem nenhum destaque mais em relação aos militares estaduais. Deputado Coronel Tadeu, nosso programa está caminhando para o fim, mas eu queria trazer ainda uma questão em relação à tramitação disso. Esse é um projeto de lei, como muitos, eu diria que a maioria dos projetos de lei, ele pode ser avaliado simplesmente pelas comissões, como a gente chama aqui, tem caráter conclusivo nas comissões. E sendo aprovado, seguir direto para o Senado Federal. Mas é possível também que haja um recurso assinado por no mínimo 51 parlamentares que leve isso, peça ao presidente da Câmara, que leve isso para o plenário, para ser analisado pelo plenário. Como é que está essa discussão? Porque alguns partidos sinalizam que vão sim pedir a análise pelo plenário. Sim, faltam ser examinados 4 destaques. Feito isso, essa comissão ela tem caráter conclusivo. Então, terminou, ela vai para a CCJ do Senado, e depois para o plenário do Senado e acabou. Aí ela vai para a sanção do presidente, porque se trata de uma lei. Mas nós temos conhecimento realmente que o PSOL tem um requerimento que quer levar isso em plenário, se caso for vencido nos destaques, porque um dos destaques é do PSOL, e é aquele destaque que vem proteger as praças das Forças Armadas. O que nós estamos tentando fazer é negociar para que não haja não seja apresentado esse requerimento para não atrasar mais o cronograma dessa previdência dos militares. Se nós vamos conseguir ou não, aguardem os próximos capítulos. São 52 assinaturas, né? Não é isso? 52. Então vamos ter que aguardar realmente, estamos conversando com o pessoal justamente para evitar que isso aconteça e isso sofra atraso. Rapidinho, deputado, que eu preciso terminar. Eu estou confiante que ainda que tenha o recurso, que é um direito individual de cada parlamentar, propor, que a gente vai subir. Porque apesar de ser uma comissão terminativa, ela foi feita dialogando com o presidente da casa, foi feita dialogando com o governo federal, foi feita dialogando com os governos estaduais e dialogando com os líderes partidários. Né? Todos os líderes se envolveram na construção do texto, nos destaques. Então, eu estou confiante que, ainda que tenha o recurso, esse recurso seja rejeitado por conta da forma que foi construído. Não foi feito simplesmente pela comissão, até porque pelo caráter terminativo e pela importância de um projeto desse, obviamente que o conjunto de líderes estaria participando do processo. Deputado, muito obrigada por sua participação aqui, deputado Coronel Tadeu, muito obrigada. O Câmara Debate fica por aqui. Nós debatemos hoje a proposta em análise na Câmara que modifica a chamada aposentadoria dos militares. Eu recebi para esse debate o Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e deputado subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Você pode rever essa e outras edições do Câmara Debate na nossa página no YouTube. O Câmara Debate fica por aqui. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê numa próxima edição do programa. Até lá.